Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver vendo esse vídeo, que Deus te abençoe muito. Hoje vamos ler o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Caso você ainda não tenha acompanhado, tem os outros 6 vídeos lendo cada um dos capítulos, falando um pouquinho. Então vamos ler o capítulo 7 de Apocalipse, nessa busca aí de entender melhor qual é a revelação de Deus para o final dos tempos, para o final do mundo, para o início do reinado perfeito, pleno de Deus nas nossas vidas. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no capítulo 7, para a gente poder ler junto e saber a importância de conhecer a palavra de Deus, de saber o que nos últimos dias nos espera e nos prepararmos para todas as coisas. Diz assim no capítulo 7: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar. Muito legal, né? Sempre a gente ouve na Bíblia falar sobre 4 anjos. É sempre falando sobre a plenitude da terra. São os 4 anjos, os 4 lados da terra, né? Na verdade, cobertos, como se fosse a indicação de que toda a terra é coberta pelas ordens de Deus. Ou seja, não há ponto, lugar, local, o rei, reinado, presidente, presidenta que escape do poder de Deus. Ou seja, toda a terra está sob os planos e desígnios de Deus. E diz assim, né, verso 2, vamos ler de novo. E outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Ou seja, mesmo no final dos tempos, quando tudo já tiver sido cumprido, ou tiver para ser cumprido para que o anticristo se apresente, Deus ainda vai preservar muitas pessoas. Ou seja, aqui os anjos, eles têm a ordem sobre a terra, sobre os ventos, sobre as marés. E Deus está falando para eles, esperem, não deixe que tudo, as questões da catástrofe meteorológica afetem a humanidade até o sei lá, porque no final dos tempos, a gente vai lendo, vão ter inúmeros abalos na terra, além das guerras. Não identifiquei. Verso 4. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Sacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. Loucura aqui, né? Porque José e Simeão, na divisão da terra, lá no Antigo Testamento, eles não entram. São substituídos aqui são substituídos lá, na verdade, pelos filhos de José. Mas aqui na divisão, no final dos tempos, Deus os inclui. Representa também, pensando bem, a nossa redenção. Aqui no caso de José, não. José foi premiado com os filhos recebendo, mas Simeão, ele tinha sido excluído pela traição, pelo erro ao seu pai. Mas Deus traz o perdão. E para os últimos tempos aqui fala que mesmo lá em Israel haverão pessoas, na verdade entre os judeus do mundo, haverão pessoas que vão se converter ao cristianismo, que vão voltar para os caminhos de Deus, que serão transformadas. Verso 9. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, você vê que aqui no verso 9 já quebra aquela expectativa que muitas
que algumas seitas às vezes têm, de que, olha, os 144 mil são todos os que vão ser salvos no último tempo. Não, vão ter muitas pessoas. São milhares, milhões de pessoas, desde do advento de Jesus Cristo até os dias de hoje e até o seu retorno. E 144 mil são para aquele último período. Mas muitas pessoas serão salvas, tanto lá de Israel como de todas as partes do mundo, como diz aqui o verso 9. Depois dessas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos, opa, caindo aqui, de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes e diante do trono se prostraram, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, é isso que Deus tem para nós no final dos tempos. Depois de tudo, de todo o sofrimento, da perseguição, Deus tem para nós a salvação, a redenção, um plano de eternidade onde não haverá mais sofrimento, onde as necessidades não serão mais as mesmas. Hoje o homem trabalha horas e horas por dia, se afasta da sua família pela necessidade do alimento, se coloca em guerras por busca de territórios, por busca de riquezas minerais, mas essas coisas elas não vão mais acontecer no plano de Deus. Haverá paz, haverá apenas o reino de Deus. A gente vai ler mais para frente que depois de tudo não haverá mais necessidade de que uma pessoa, como eu estou fazendo agora, leia a palavra de Deus para que outras conheçam, porque todos vão conhecer o poder e a graça de Deus. E eu queria te convidar, caso você esteja longe da palavra de Deus, esteja afastado, a nessa manhã orar a Deus, clamar, pedir perdão pelos seus erros e entrar para a lista daqueles que são escolhidos de Deus para os últimos tempos. Eu queria deixar aí esse convite, faça você uma oração com Deus. E hoje vamos começar uma nova história. Mais uma vez eu peço, deixe o like, compartilhe. Se você ainda não viu os outros vídeos, assista e continue acompanhando para que nós possamos ler juntos todos os capítulos de Apocalipse. Tchau, tchau, beijo no coração, fique com Deus.